1 Reis, capítulo 17. Vamos ler até o versículo 16 do capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 16. Diz a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, Pai. E é com alegria que nós chegamos à Tua casa e queremos aqui ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, suprindo as nossas necessidades, Pai. Tua palavra é o verdadeiro alimento para nós e nós precisamos deste alimento para permanecermos de pé. Por isso te pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, nem filosofias deste mundo, mas a palavra que sai da tua boca, que é poderosa para transformar a nossa vida, para gerar fé no nosso coração. E é o que eu te peço esta manhã. Fala a cada coração e usa, Senhor, a minha vida como instrumento em tuas mãos. Dá-me a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade. Assim te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este é um texto muito conhecido da Bíblia, em que Deus usa o profeta Elias para 2 coisas importantes. Primeiro, para profetizar, e depois para ser um instrumento de milagre na vida daquela mulher. E o que vemos nesse texto é como o suprimento de Deus é algo sobrenatural e tremendo para a vida daquele que crê em Deus. Como Deus pode suprir as nossas necessidades, mesmo em meio a uma carência generalizada, mesmo em meio a uma seca muito grande, Deus pode suprir na vida daqueles que creem nele. Então, o que vemos nesse texto também é um milagre de Deus no meio de uma grande necessidade. E Deus pode trazer esse sustento para nós das mais diversas maneiras. Deus pode fazer de maneiras até inesperadas,
Mas o que mais chama atenção é que não falta o suprimento na vida daquele que crê e que espera em Deus. Mas o texto também revela que esse suprimento sobrenatural é para aquele que realmente crê e faz a vontade de Deus e obedece. Nós vemos no texto a associação destes componentes. A fé, que sem ela é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia, não é? Mas também a obediência, que é gerada pela fé. Só obedece aquele que acredita, aquele que crê. E a obediência, então, é um produto desta fé. E elas duas são essenciais para que as promessas de Deus se cumpram, para que a palavra de Deus se torne realidade na vida de cada um de nós. É preciso crer, confiar e, por causa disso, obedecer à voz de Deus, ao comando do Senhor. E esse texto traz algumas lições importantes para nós, tanto na vida do profeta Elias, que é um instrumento usado por Deus para realizar coisas aqui, quanto também na vida daquela mulher, identificada apenas como uma viúva. Ela também tem algo a nos ensinar através da sua atitude, da sua postura. Então vamos olhar com mais detalhes para o texto, para aprender alguns conceitos importantes aqui na palavra de Deus. Começa o texto no versículo 1 que nós lemos, dizendo assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quem é Acabe, irmãos? É rei de Israel. Elias está dizendo ao rei uma profecia: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O profeta é usado por Deus para trazer uma palavra. E ele traz essa palavra ao rei de Israel. Ele se coloca diante do rei e não traz uma notícia boa para o rei, não é? Isso por si só já representa um risco, não é verdade? Você chegar diante de alguém que tem o poder e de alguma forma contestar, de alguma forma trazer uma notícia ruim, já não é muito bom. Há risco para o próprio profeta. Mas o texto nos ensina que o profeta deve profetizar, porque ao fazer isso está obedecendo a Deus. Não importam as consequências sobre a sua vida. Não importa se isso vai te trazer problema ou não. O profeta precisa profetizar. Mesmo quando ele corre risco com aquilo que fala. Ele está em obediência a Deus. O texto já começa ensinando para nós que hoje também somos profetas. Amém? Profetas de Deus, incumbidos pelo Senhor de pregar a palavra de Deus, que devemos fazer isso mesmo quando há risco para nós, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. E ele está trazendo essa profecia exatamente por causa do pecado que reinava em Israel, e o grande responsável era o rei, que era o promotor do pecado para o reino. Se o rei não fosse assim, as pessoas acabavam obedecendo, mas a frouxidão veio de cima, e então Israel experimentava um momento de muito pecado por causa de Acabe, um dos piores reis que Israel já teve. E Elias chega diante daquele homem e diz que por causa disso, uma maldição aconteceria. Não haveria chuva por um grande período de tempo. E isso representava um grande problema, até hoje representa, não é? Com toda a tecnologia, quando falta chuva por muito tempo, a gente passa por necessidade. E Elias então está dizendo para esse homem que isso vai acontecer. E diz mais, olha, não vai apenas deixar de chover, nem orvalho vai cair. Ou seja, nem aquela umidade natural que pela manhã se espalha, que serviria de repente para propiciar uma agricultura, nem isso vai acontecer. Vai ser uma seca daquelas de verdade. Não é? Essa é a palavra ruim que ele dá para Acabe, mas é a palavra de Deus, é a Deus falando através dele e com dano próprio. Por quê? Pensa comigo, aonde mora Elias? Mora em Israel. Se faltar água em Israel, falta água para todos os moradores de Israel, não é? E quem é morador de Israel? É Elias. Ou seja, atinge a ele também, o canal da profecia.
Entende? O canal de Deus também é atingido. Porque se coisas ruins acontecem onde a gente mora, a gente acaba passando por isso. Se o Brasil está em crise, essa crise é minha, é sua, é de todos nós. Todos nós enfrentamos a consequência de pecados que, de repente, nem fomos nós que cometemos, mas a consequência vem sobre todos. E é o que estava acontecendo. E Elias, ao dar essa palavra, está profetizando com dano próprio. Não está profetizando em seu benefício, mas está sofrendo também as consequências, porque por 3 anos nem orvalho caiu naquela terra. Mas preste atenção no que acontece depois. Ele é fiel, ele obedece, e ele faz o que Deus mandou fazer, sem se preocupar com as consequências sobre a sua vida. Mas então o texto prossegue no versículo 2 e 3, dizendo: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Veja mais o que Deus está dizendo ao profeta Elias. Eu tenho um lugar para te guardar. Eu tenho um lugar para te esconder. O termo usado aqui é esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Para aquele que é fiel a Deus, para aquele que é obediente, para aquele que crê, Deus tem sempre um esconderijo, irmãos. Você crê nisso? Você lembra do Salmo 91? O esconderijo de Deus para nós que cremos. Então Deus está dizendo a Elias: olha, você está aí, você está sofrendo junto com o povo as consequências, mas eu tenho um lugar para você. Eu tenho um esconderijo para você que fica perto de uma torrente, e ali você vai poder ter água. Ali eu vou cuidar de você. Então, presta atenção nisso, irmãos. Para aquele que é fiel, para aquele que é obediente, Deus tem um esconderijo. Deus tem um livramento. Embora a gente esteja no meio de uma confusão, no meio de problemas, a fidelidade garante para nós um esconderijo do Altíssimo. E para ali Deus envia o profeta Elias, para que ele fique ali e seja ali guardado e protegido por Deus. E o texto continua dizendo no verso 4, olha o plano de Deus já todo pronto para ele: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Veja, a provisão de Deus já está toda planejada por Deus para Elias. Não é um plano de Elias. Não é uma poupança que Elias fez para quando a coisa apertar, eu vou ter um livramento. É um plano de Deus para Elias. Não é uma prevenção humana contra algum problema, mas é um plano de Deus. Quando ele deu a profecia, ele não sabia o que seria dele. Ele não sabia qual seria a reação de Acabe. Ele não saberia qual a reação dele também diante dos 3 anos de falta d'água. Mas Deus já tinha um plano preparado para ele. Você crê nisso, irmão? E você crê que isso pode acontecer conosco também? Mesmo quando não temos todos os planos, mesmo quando não temos tudo sob controle, e nós não temos. É impossível ter tudo sob controle. Por mais que você venha a ser uma pessoa precavida, faça suas economias, você não está imune à crise que pode se estabelecer. Ninguém, por mais programado que seja, consegue prever todas as possibilidades. Mas para aquele que crê e obedece, Deus tem um livramento. Deus tem planos para você, entende? Deus já tinha tudo programado, planejado para Elias. Ele disse: olha, você vai para aquele lugar, ali você vai beber, e olha, eu vou mandar corvos servirem você. Você será alimentado. E de uma maneira sobrenatural, irmãos. Porque você veja, um animal, um pássaro, trazendo hambúrguer para Elias. Pensa bem, não é? Entregador do McDonald's, levando para ele todo dia pão e carne. Água, pão e carne, está ali, com todo o seu suprimento, garantido por Deus. Não é fruto das suas economias, não é fruto do seu preparo, do seu planejamento, mas é fruto de um plano de Deus para a vida dele. Por mais que a gente prepare,
Por mais que a gente faça planos, a Bíblia diz, a resposta certa vem do Senhor. Ele tem o melhor plano para mim. Ele tem o suprimento, Ele tem o cuidado maior do que o meu. Por mais que eu tenha, e é bom que eu tenha cuidado, mas os meus cuidados não podem superar o cuidado de Deus. Você entende isso? Não é por causa disso que eu vou viver relaxadamente. Eu tenho que me cuidar, mas eu não confio nos meus cuidados. É melhor confiar nos cuidados de Deus. Ele tem um cuidado com aquele que é seu, com aquele que lhe obedece. E foi o que aconteceu numa provisão sobrenatural. Elias era guardado, era servido por Deus naquele lugar inóspito onde ele estava. Mas era preciso obedecer. Veja o verso 5 que diz: foi, pois, e fez, segundo o quê? A palavra do Senhor. O que ele fez? Ele obedeceu. Deus disse para ele, você vai junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão, e fica ali. O que ele fez? Ele foi. E aí, irmãos, é preciso obedecer. Habitou junto à torrente, fronteira ao Jordão. Ele recebe a palavra, mas ele ouve a palavra e obedece. Veja o que é importante nessa hora. A fé que gera a obediência. Primeiro, é Deus que está falando. Eu reconheço essa voz. Eu conheço essa voz. E Ele está mandando eu fazer algo. Mas é algo que não é muito lógico, não é muito racional. Olha, meu querido, vai para ali, para aquele lugar, e eu vou mandar os corvos te servirem pão e carne todo dia. Se você ouvisse uma voz assim, o que você diria? Estou ficando maluco. É ou não é? Mas o que você que crê em Deus faz? Acredita. Conhece a voz do teu pastor. Você é ovelha. Sabe quem é que está falando contigo. Então você obedece. E pensa bem, para chegar naquele lugar, algum tempo demanda. Num momento de seca, sem recursos, sem água. Uma grande chance de chegar lá e morrer, não é? E se Deus não mandar o corvo? E se chegar lá e não tiver água naquela torrente? Esse é o raciocínio de muitos de nós, que ficamos aí no si. E aí a situação fica pior, né? Porque está ruim aqui, se eu vou para lá e fica pior. Se eu chego lá não tem água, se eu chego lá o corvo não vem, o que eu faço? Ele acredita, e porque acredita, ele obedece. Então ele vai segundo a palavra do Senhor, não é? E outra lição que o texto me dá está no verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Veja, queridos, que toda experiência é sobrenatural, não é? Ele chega, tem realmente água, fica esperando, aí chega a primeira remessa de hambúrguer do dia, vem o corvo, bota lá. E aí dá ele lá um pão e carne. Mas não dá pão e carne para muitos dias. Elias não tem geladeira. Elias não tem nada para conservar os alimentos. O corvo coloca ali o suficiente para uma refeição. E aí o corvo acaba de servi-lo, ele come, ele bebe, e aí ele espera a chegada da janta. Depois que ele janta, ele espera a chegada do almoço. Depois que ele almoça, ele espera a chegada da janta. Veja, irmãos, é um suprimento sobrenatural de Deus. Mas é necessário esperar cada dia por ele. Não é algo que Deus dá para que você, então, mais uma vez, sinta segurança naquilo que você tem. Ah, Deus mandou aqui um corvo, olha, veio um monte, trouxe uma provisão aqui, uma carne que não estraga, um pão que não fica bolorento. Trouxe daqui, eu vou guardar isso aqui, agora eu estou seguro para um mês. Não, é dia a dia. É igual o maná no deserto. Você lembra do maná no deserto? Cada manhã. E Deus ainda disse, não pode guardar, porque se guardar, vai estragar. Cada manhã, a vida na dependência de Deus, na confiança, na fé. É sobrenatural, eu nunca vi chegar um pássaro trazendo pão e carne, mas eu creio que esse pássaro vai voltar. Eu creio que o sobrenatural vai acontecer novamente. E não vai ser apenas uma vez, mas vai ser diário, porque Deus assim prometeu. Então, Elias, além de ter fé,
e obedecer por causa da fé, ele também precisava esperar por causa da fé. Irmãos, a fé nos faz obedecer e a fé nos faz esperar. Quem espera tem fé. Espera no Senhor. Espera em Deus. E é isso que o texto também me ensina, um sobrenatural, mas que eu precisava aprender com Deus a esperar. Como disse Jesus na oração que nos ensinou, o pão nosso de cada dia. Não é o pão da semana nem do mês, mas é de cada dia. Cada dia na dependência de Deus. Porque cada momento que acumulamos o suficiente para algum tempo, nós nos sentimos independentes. Nós achamos que somos autossuficientes. E isso é aquilo que nos afasta de Deus. O bom é quando dependemos de Deus e confiamos. E aquele que confia não é decepcionado. Os corvos vinham a cada manhã, a cada noite, chegava o suprimento. A cada dia ele bebia a água da torrente, não é? E assim ele passou os primeiros dias naquele lugar para onde Deus lhe mandou. A outra lição no verso 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E agora? Passados alguns dias, secou a torrente. Estava uma bênção até agora, não é? Estava umas férias para Elias, pensa bem. A torrente, aguinha fresca, corvinho servindo, né? Estava descansando. E agora, passados alguns dias, não diz a Bíblia quantos, secou a torrente, claro, porque não chovia, não alimentava, secava e acabou. Parece que acabou o suprimento. Mesmo debaixo da bênção, de repente, um dia, parece que acabou. E aí a gente conhece o desenrolar da história, mas imagina Elias naquele dia. No dia que ele acordou de manhã, esperando chegar o corvo, e disse, eu vou beber uma aguinha enquanto o corvo não chega. Chega lá, cadê a aguinha? E agora? Será que o corvo vem também? A água já faltou, agora só faltar o corvo também. Agora estou perdido, né? Esse é o pensamento que muitos de nós têm diante de uma adversidade. Estamos na bênção, estamos no sustento, na graça, está tudo maravilhoso. Mas um dia faltou a água, faltou o corvo. E aí? E Deus não avisou que isso aconteceria. Deus avisou que iria sustentá-lo dessa maneira, mas o dia que ia acabar, ele não foi avisado por Deus. Parece, pelo texto, que primeiro ele percebe que acabou, para depois vir de novo a palavra de Deus a ele. E isso, irmãos, é uma lição para nós, porque pode até parecer que a fonte secou, mas Deus não nos abandona. Creia, confie, espere. O mesmo procedimento dos primeiros dias tem que ser o dos últimos dias. Entende isso? A mesma postura que você tem no início da bênção tem que ser também no final da bênção. Não vejo na Bíblia dizer que Elias se desesperou porque acabou a água. Pelo contrário, logo depois, versículo seguinte diz que veio a palavra do Senhor. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor. Então, ou seja, depois que ele percebe a falta, então logo em seguida vem a palavra de Deus, dizendo, olha, não acabou a minha provisão, não esgotou o estoque de carne e pão, não acabaram os corvos, eu é que tenho outros planos para você. Eu tenho outros planos para a sua vida. Isso, irmãos, é a vida de fé. Que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. A fé não abre espaço para o desespero. A fé não abre espaço para a desconfiança. A fé confia e espera. A fé tem certeza do que espera. Você já conhece essa palavra? A fé tem certeza. Ela sabe que Deus não falha. Ah, mas não, hoje está diferente. Hoje não tem a água. Hoje não veio o corvo. Mas Deus tem outro plano. Deus tem outro caminho. Deus tem outro meio de me abençoar e continuar me sustentando. Entende, irmão? É nisso que a gente precisa crer e confiar e, por isso, fazer e obedecer.
Veja, Deus fala na dificuldade. Acabou a água, mas Deus manda a palavra e diz para ele quais são os novos planos de Deus para ele. Versículo 9. Dispõe-te, vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Veja, Deus manda o profeta para a casa de uma viúva. Ele tem um plano. E aí eu fico imaginando como deveria ser a reação de Elias, ouvindo esse plano, ou talvez a reação de alguns de nós. Eu estou aqui numa boa, torrente do meu lado, corvo chegando todo dia, carne, pão, maravilha. E agora Deus me manda andar um montão de tempo para chegar na casa de uma viúva. E dizendo que a viúva vai me sustentar. E naquele tempo não tinha INSS. A viúva não recebia pensão de viúva. Olha só, a viúva era discriminada muitas vezes. Era muitas vezes um peso, era um problema. E quem vai sustentar o profeta agora é uma viúva. E eu fico imaginando Elias ouvindo aquela palavra de Deus e de repente pensando, Senhor, não era bem isso que eu queria. Eu pensei que depois desse tempinho aqui, bebendo da torrente, comendo do corvo e tal, eu ia para um hotel, o Senhor ia me mandar para um lugar mais confortável, né? Sei lá, 4 estrelas pelo menos, receber um tratamento mais VIP, né? Ter alguma coisa, mas para casa de uma viúva. Se está ruim para todo mundo, imagina para a viúva, que não tem ninguém por ela. Mas foi para lá que Deus mandou Elias, para a casa da viúva. E mais uma vez, o que o profeta tem que fazer? Ouvir, crer e obedecer. Não questionar, não dizer, Senhor, mas é uma viúva, como é que vai ser? Como é que pode? Ah, Senhor, vai ser, eu ainda vou ter que andar, chega lá, não tem nada, eu morro. O que vai acontecer depois de uma caminhada dessa? Está seca em todo lugar, será que ela vai ter água? Não, ele simplesmente obedece e vai. Irmãos, o que isso mostra para mim? Que a provisão não falha. Amém? Mas nem sempre é como eu quero. É esse o problema de muitos de nós. A gente quer a provisão, mas a gente quer que seja como eu quero. Não, eu quero a provisão, mas negócio de feijão com arroz não é comigo, não. Eu quero uma coisinha melhor, assim, um filé mignon. Eu não quero maná. Maná, coisa meio sem gosto, né? Esquisita. Eu quero uma coisa mais legal. A provisão vem, mas nem sempre é como você quer. Nem sempre é com a sua independência, nem sempre é do fruto do seu trabalho. Às vezes vem da ajuda de alguém. Às vezes Deus usa alguém para trazer a provisão para você e não há vergonha nenhuma nisso. Agora Elias será sustentado por uma viúva. Se hoje em dia saiu no jornal, profeta se aproveitando da viúva. Saiu ou não saiu? Ele vai ser sustentado por uma mulher, por uma viúva. Não é do jeito que ele queria, não é do jeito que ele sonhou, não é do jeito que ele pediu a Deus, mas é sustento. Deus não falha. Talvez não seja do jeito que você quer, mas é sustento. O pão não falta, o feijão não falta, você está vivendo. Talvez não seja nas circunstâncias ideais que você sonhou para a sua vida, mas é de Deus. E você não está mendigando o pão, entende? É de Deus. E Ele está te abençoando, está te sustentando, mesmo não sendo da maneira como você deseja. Deus tem suas maneiras, Deus tem os seus planos. Confia e entrega a sua vida a Ele. E viva no suprimento que Deus tem para você. É o que o texto também me ensina. Então Elias vai, obedece a Deus e vai lá para a casa da viúva, não para um palácio, mas para a casa da viúva, segundo a palavra de Deus. E ali conhecemos a viúva, mencionada na Bíblia, que traz também uma série de lições importantes para a nossa vida em relação à fé, à provisão, à obediência, a todas essas coisas. Veja o versículo 10 e versículo 11. Então ele se levantou e se foi a Sarepta.
Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Veja, mesmo na seca, a viúva tinha água em casa. Que coisa interessante, não é, irmãos? Mesmo num momento de dificuldade, ela ainda tinha água. E ela vai trazer para o profeta. Veja, há recursos onde a gente menos espera. Há provisão de Deus onde a gente não imagina. Deus faz muitas vezes uso de coisas loucas para confundir coisas sábias, né, irmãos? Para dar um nó na nossa inteligência, no nosso raciocínio lógico. Deus usa às vezes coisas ilógicas para mostrar que quem manda é Ele, e não a nossa mente, não as nossas ideias. Ele faz da forma como Ele quer. E Ele encontra água na casa dessa viúva, que mesmo na hora da seca ainda tinha um pouco d'água em sua casa. E Ele pede a ela que ela traga água e também que ela traga algo para ele comer. Mas no versículo 12 nós conhecemos a real situação daquela viúva. Diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Ele chega na casa da viúva no auge da pobreza da viúva. Ou seja, no último dia que ela ainda tinha alguma coisa para comer. No último momento que ela ainda poderia, naquele dia, dar algo para ela e para o seu filho. Ou seja, a situação dessa mulher é uma situação desesperadora. Mas Deus também vai cuidar dela. Deus está cuidando de Elias e Deus está cuidando da viúva. Tudo na hora certa. Deus não adianta nem atrasa. Age no momento certo. Era o momento certo para Elias e era o momento certo para a viúva. Ele vai sustentar o profeta, mas vai sustentar a viúva. Ele vai usar a viúva para sustentar o profeta, mas vai também abençoar a casa daquela mulher, que estava numa situação desesperadora. Você imagina você saber, olhando para aquilo que tem e não tendo recurso em outro lugar nenhum, saber que aquela é a sua última refeição e não tem outra, não tem outro recurso, não tem outra expectativa. Assim estava a mulher naquele momento, numa situação terrível. Vou fazer aqui, o meu plano era fazer esse bolo, dar um pedaço para mim, um pedaço para meu filho, e depois vamos morrer. Porque não há mais da onde tirar. Não tem vizinho, não tem ninguém que possa me ajudar nesse momento. Essa é a situação que ela constata sobre a sua própria vida. É a situação que ela está vivendo. Mas, versículo 13 diz assim: Elias lhe disse. O que ele diz? Não temas. Primeira coisa, não tenha medo. Vai, faz o que você disse. Mas primeiro, faz para mim um bolo e traz aqui fora. Depois, você faz para você e para o seu filho. Agora é uma prova, né, irmãos? Agora é a prova de acreditar e de confiar na palavra de Deus. Primeira palavra de Deus para ela: não tenha medo. Mas como não ter medo diante de uma situação tão desesperadora? Como não temer diante de um momento crucial como aquele de eu vou fazer a última refeição e vou morrer depois, porque não tem mais. Vou levar aí uns 3, 4 dias, 5, morro de inanição, sem comida, sem água, acabou. Como ter fé, como não temer nessa hora? Mas foi a primeira palavra que Deus deu a ela através de Elias: não tenha medo. Se o medo for embora, irmãos, você não sabe do que você é capaz. Se você deixar de lado o medo, você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Mas muitas vezes a palavra de Deus fica impedida de agir em você porque você tem medo. A Bíblia diz, irmãos, o perfeito amor lança fora
todo medo. E o perfeito amor só vem de um, Deus. Só Deus dá o perfeito amor. O nosso não é tão perfeito. Mas esse amor de Deus por nós faz com que a gente tenha confiança a ponto de não ter medo na pior das situações. Mas muitas vezes não é isso que acontece, a gente tem medo. E o medo impede a obediência à palavra. O medo impede a manifestação da fé. Não dá para você dizer que tem medo e ao mesmo tempo tem fé. Eu falo daquele medo que imobiliza, porque medo todos nós temos. Ninguém aqui vai dizer que não tem medo de nada. Ele tem medo. Mas o medo não me impede de fazer nada. O medo não me impede de obedecer. O medo, ele vem e ele vai. Entende? Porque eu confio em Deus. E essa minha fé é maior do que o meu medo. Porque eu sei o amor dele por mim. Porque eu creio no quanto ele me ama. Então esse medo todo vai embora. E a Bíblia diz, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não há como Deus agir na vida daquele que por medo se imobiliza. Não faz, não age, não crê. Então a palavra de Elias a ela é, primeiramente, não tenha medo. E agora ele diz algo pior para ela. Se ele dissesse só não tenha medo, ela ia dizer, bom, então eu vou comer aqui, vou dar para o meu filho essa comida e, sei lá, Deus vai fazer um milagre. Estou confiando aqui no profeta. Mas ele não para por aí. Ele não diz só não tenha medo. Ele depois diz algo pior. Algo terrível, né? O que Elias diz aqui é algo terrível. Versículo 13. Olha, primeiro você faz para mim um bolo. Traz aqui fora. Depois você faz para você e para o seu filho. Mas ela não disse antes que só dava para ela e para o filho? Como é que vai fazer primeiro para ele? Ou é ele, ou é ela e o filho. Né? Não tem para os três. Só se diminuir muito, né? Vamos partindo, né? Um grão de arroz, parte em três. Não tem essa opção. Mas ele dá uma opção esquisita para ela. Ele diz, olha, você faz primeiro para mim. E olha, traz aqui fora. Me serve. Depois você faz para você e para o seu filho. Aí, irmãos, é o que entra o conceito absoluto de fé. Certeza daquilo que se espera, confiança naquilo que não se vê. A confiança, a certeza, o agir sem duvidar, o fazer sem que o medo te impeça de fazer. Ela obedece a essa palavra tão esdrúxula que o profeta dá a ela. Você vai fazer primeiro para mim e depois para você e para o seu filho. Versículo 14 diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele diz, ele pede o improvável, ele pede o absurdo, mas ele imediatamente dá a palavra de Deus e diz, olha, pode fazer, sem medo, porque Deus está dizendo que a farinha e o azeite não vão faltar na sua casa até a chuva voltar. Então veio a palavra, veio a ordem, e agora é a decisão. A decisão é a decisão da fé, irmãos. Por isso o meu justo viverá pela fé, repito eu. Porque a vida pela fé é tomar decisões baseadas na fé. A nossa vida é composta de decisões. Toda hora você decide alguma coisa. Toda hora você escolhe alguma coisa. Você prefere uma em detrimento de outra. E as decisões são tomadas pela fé. Por isso o justo vive pela fé. Ele dá a promessa de Deus. Olha, não vai faltar. Mas, primeiro, como evidência de que você crê, você vai pegar essa farinha, esse azeite, que já é pouco, e vai fazer primeiro para mim. Vai trazer aqui fora, vai olhar eu comer, com água na boca, né? Aí depois você volta lá dentro e faz para você e para o seu filho. Ou seja, no voltar lá para dentro, o milagre já tem que ter acontecido. Concorda comigo? O milagre já tem que ter acontecido. Mas o que é requerido dela? A ação de acordo com a fé. Por isso Tiago diz, a fé sem obras é morta.
que adianta eu dizer que eu creio em Deus se eu não ajo da maneira como eu creio? Eu creio em Deus, mas o meu bolinho com azeite eu não dou para nenhum profeta, não. Eu creio em Deus, mas se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Conhece esse ditado? É assim que a gente crê em Deus? Não. Fé sem obras é morta. Por isso, tudo o que fazemos é por fé. E a Bíblia chega a dizer que aquilo que não é por fé é pecado. Veja, o que se faz com outra motivação que não seja a fé se torna pecado. Até oferta, até dízimo, até dar, até abençoar alguém, sem ser por fé, se torna pecado. Então, o que está sendo requerido daquela mulher é a fé. A fé na palavra de Deus que diz não temas, a fé para obedecer e colocar em risco mais ainda a sua própria vida e fazer primeiro para o profeta. Isso é requerido daquela mulher. Então ela precisa obedecer, mesmo que pareça absurdo o que o profeta está dizendo. Porque ela crê que é Deus que está dizendo. Não é ao profeta que ela está obedecendo. Ela está obedecendo a Deus que está usando o profeta para ministrar ao seu coração a palavra que vem de Deus. Então, a partir dali, a fé é gerada, por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da palavra, e esta fé gerada produz uma ação, uma obra da nossa parte, que é fazer, que é realizar com risco, com dano, mas sem medo, sem temor, de acordo com a palavra do Senhor. E então, porque ela fez isso, olha o que acontece. 15 e 16. Foi ela e fez o que, irmãos? Segundo o que? A palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa, quantos dias? Muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. O milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu. Mas, quando a gente lê o texto, nós queremos o último versículo. Nós queremos que a farinha não acabe da nossa panela, nós queremos que o azeite não acabe na nossa casa, nós queremos que o corvo venha todo dia, que a água esteja sempre ali, mas muitos de nós não querem obedecer. Muitos de nós não querem obedecer a palavra de Deus e agir por fé. Não querem dar, mas querem receber. Quanto a Bíblia diz, melhor coisa é dar que receber. Então a nossa atitude é contrária muitas vezes à fé que professamos. Aquilo que fazemos não está de acordo com a fé que dizemos ter. A lição que essa viúva dá para nós é que na obediência irrestrita, o sustento mais uma vez se manifesta. Primeiro a obediência de Elias, que não vacilou tendo que dar aquela notícia ao rei e sofrendo também as consequências da seca. E depois a obediência dessa mulher, de com risco próprio obedecer, crer na palavra de Deus e fazer, e colocar em primeiro lugar aquilo que Deus está falando. Isso é fé, irmãos. E essa fé é que produz o sustento de Deus sobre a nossa vida. Se o justo vive pela fé, é da fé que ele tira o seu sustento. É da fé que vem o pão de cada dia. É da fé que Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Mas é na fé também que ele coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele crê no que diz a palavra de Deus, que o justo nem a sua descendência mendigarão pão, porque trabalharão e o Senhor abençoará o fruto do trabalho. Mas na confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, mesmo quando não é do jeito que eu queria na casa da viúva, é alguém me ajudando, mas eu creio, eu confio, eu espero. Se você quer o sustento de Deus, se você quer a provisão de Deus na sua vida, creia em Deus, confia em Deus. Não vai faltar nem o azeite, nem a farinha. Mas primeiro, dê para Deus.
Mas primeiro, seja fiel a Deus. Primeiro, com o risco próprio, seja fiel ao Senhor. Depois, o sustento, a provisão, o milagre, o sobrenatural de Deus. É dessa maneira que a palavra de Deus nos instrui a sermos fiéis ao Senhor, porque Ele sempre é fiel a nós. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu queria orar com você essa manhã, clamando a Deus por um milagre na sua vida. Não sei quantos irmãos estão aqui essa manhã que precisam de um milagre nessa área financeira, de sustento. Precisam de um milagre, de uma provisão de Deus. Se é contigo que Deus falou, vem aqui orar junto comigo. Eu quero orar com você. Vem aqui fazer também diante de Deus um propósito de ser fiel ao Senhor. De ser fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. De primeiro dar a Deus para depois querer alguma coisa. De obedecer de forma irrestrita. Faça este acordo com Deus. Coloque a tua vida em sintonia com a vontade de Deus. E a provisão não faltará. E o milagre acontecerá. O dia a dia será abençoado por Deus. Não vai faltar farinha nem azeite na tua panela. Mas Deus só quer de você uma coisa: fé. Sem ela é impossível agradá-lo. Obediência, é só isso que Deus quer. Fé que produz obediência. Fé que não produz obediência são apenas palavras positivas, mas que não transformam a nossa vida. Ora junto comigo, entrega a tua vida, a tua renda, a tua casa, teu trabalho. Entrega ao Senhor as tuas mãos, para que Ele te abençoe. Erga as tuas mãos junto comigo. Entrega a Deus: Senhor, abençoa minhas mãos. Senhor, abençoa o fruto do meu trabalho. Senhor, abençoa meus irmãos, Pai. Oh, Senhor, fortalece as mãos de cada um deles, para que possam trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Mas que lembrem de colocar o Senhor em primeiro lugar, que lembrem de confiar irrestritamente no Senhor, de depositar no Senhor sua vida, sua esperança, sua confiança. Abençoa meus irmãos, sustenta, Pai, e que cada um deles possa segurar em Ti, Pai, encontrar um esconderijo do Altíssimo, onde há sustento, onde há provisão, onde a Tua presença é notada em nossas vidas. Abençoa a vida financeira dos meus queridos, abençoa o trabalho, a profissão, Pai, em nome de Jesus. Dá o sustento que é necessário, da maneira como o Senhor quiser, Pai, da forma como o Senhor quiser. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, entregamos em Tuas mãos o nosso futuro, Pai, o dia a dia de cada um deles. Eu peço a Tua bênção sobre cada irmão, Pai, em nome de Jesus, nesse nome em que cremos, Pai, e confiamos. Abençoa Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.